Olá, equipe de Cálculo 3. Vamos dar continuidade, então, ao nosso curso de equações diferenciais. Na aula de hoje, a gente vai aprender a classificar as equações diferenciais. Para isso, eu trouxe aqui 10 exemplos de equações diferenciais. A primeira delas é a equação que a gente construiu nas nossas primeiras aulas. A segunda é uma equação que modela a carga de um capacitor em um circuito elétrico. Nessa equação, a função desconhecida é a função Q de t. A equação C é a equação do calor. Essa equação, ela envolve a função desconhecida U, que, por sua vez, depende de duas variáveis independentes, a variável x e a variável t. Bom, a equação D é a chamada equação da onda e também depende da função desconhecida U, que, por sua vez, depende de duas variáveis independentes, variáveis x e t. Essas duas equações tratam com derivadas parciais e também serão vistas lá no nosso cálculo 4. Na equação E, a gente tem, na verdade, um par de equações. Aqui, se a gente observar, a gente tem dx dt e dy dt. Ou seja, a gente tem duas funções desconhecidas, a função x e a função y. Ambas funções são dependentes da variável independente t. Esse conjunto de equações é conhecido como equações predador-presa e aparece muito em modelagens ecológicas, lá na biologia. Bom, chama atenção também para a equação H, que está associada com o problema do pêndulo. Essa equação possui como função desconhecida a função θ, por isso aparece aqui a derivada segunda de θ em relação a t. As equações diferenciais podem ser classificadas com base na função desconhecida. Bom, se a função desconhecida depende de uma única variável independente, a gente tem aqui uma EDO. Por outro lado, se a gente tem que a função desconhecida depende de mais de uma variável independente, a gente tem então uma EDP, equação diferencial parcial. EDO, equação diferencial ordinária. Aqui nos nossos exemplos, a gente tem que a equação A ela é uma EDO. Eu vou marcar de verde as EDOs. Além disso, a gente tem que a equação E também é uma EDO. A equação B também é uma EDO, porque a função desconhecida é a função Q, que depende apenas da variável independente T. Aqui, tanto a função x quanto a função y depende apenas de t, na equação E. Na equação F, a gente tem apenas derivada simples, embora seja terceira derivada. Mas a variável independente aqui é apenas a variável t. Então, EDO, o mesmo acontece com a equação G, com a equação H, que depende apenas de θ, embora eu tenha uma derivada segunda, com a equação I e com a equação J. Então, desses 10 exemplos que a gente trouxe, a gente tem apenas a equação C e a equação D sendo equações diferenciais parciais. Bom, a gente vai trabalhar aqui no nosso curso de cálculo 3 apenas com equações diferenciais ordinárias. As equações diferenciais parciais a gente vai trabalhar lá no cálculo 4. As equações diferenciais também podem ser classificadas com base no número de funções desconhecidas. Se a gente tem apenas uma função desconhecida, então a gente tem uma equação diferencial simples. Por outro lado, se a gente possui diversas funções desconhecidas, a gente vai ter então um sistema de equações diferenciais. Vou marcar novamente de verde as equações simples e vou marcar de vermelho os sistemas de equações diferenciais. Beleza? A equação A possui apenas uma função desconhecida. Então, a gente tem aqui uma equação diferencial. O mesmo acontece com a B, com a C e com a D. Já a equação E, ela possui duas funções desconhecidas, a saber, a função x e a função y. Então, a gente tem aqui um sistema de equações diferenciais, correto? Bom, as equações F, G, H, I e J, todas possuem apenas uma função desconhecida. Aqui a gente tem a função y, aqui a gente tem também a função y
aqui a gente tem a função θ e função y. As equações diferenciais também podem ser classificadas com base na ordem da derivada de maior ordem. Bom, se a gente tem que a nossa função desconhecida é uma função y que depende da variável t, então, todas as equações diferenciais podem ser escritas da seguinte maneira, com uma função f que depende de t da função y e suas derivadas iguais a zero. Bom, a maior ordem da derivada de y que aparecer, que for argumento dessa função f, vai ser a ordem da equação diferencial. Então, aqui a gente tem uma EDO de ordem n. Os exemplos que a gente tem aqui, a equação A possui apenas derivada de primeira ordem. Então, essa aqui é uma EDO de primeira ordem. A B possui uma derivada de segunda ordem. Então, aqui a gente tem uma equação diferencial de segunda ordem. Na equação C, a gente tem também derivada parcial de segunda ordem. Então, aqui a gente tem uma EDP de segunda ordem. O mesmo acontecendo com a equação D. Então, aqui também é segunda ordem e aqui também é segunda ordem. No sistema de equações diferenciais, na letra E, a gente tem derivadas de primeira ordem em relação a t, porque a gente tem que tanto x quanto y é uma função de t e as derivadas que aparecem aqui são de primeira ordem. Então, a gente tem aqui, então, um sistema de equações diferenciais de primeira ordem. Bom, aqui, embora a gente tenha t elevado a 4, o que define a ordem de uma equação diferencial é a ordem da maior derivada. Então, a gente tem aqui, então, a derivada de maior ordem é 3. Então, aqui a gente tem uma equação diferencial de terceira ordem. Bom, aqui embaixo, a única derivada que a gente tem é de primeira ordem, então, uma equação diferencial de primeira ordem. Aqui, a nossa função desconhecida é a função θ, e a gente tem uma derivada segunda de θ em relação a t, então a gente tem uma equação diferencial de segunda ordem. Na letra I, a gente tem uma equação diferencial também de segunda ordem, o mesmo acontecendo na letra J, também uma equação diferencial de segunda ordem. A última forma de classificar uma equação diferencial que a gente vai ver é com base na linearidade da função f. Bom, se a equação diferencial for possível ser escrita como uma função linear da variável independente t, das funções y e suas derivadas, igual a uma função apenas de t, então essa equação diferencial é uma equação diferencial linear. Caso contrário, a equação diferencial é não linear. Bom, a equação diferencial vai ser não linear se acontecer de a gente ter na equação produto de funções desconhecidas, produto de uma função desconhecida com algumas das suas derivadas, produto das suas derivadas. No nosso exemplo aqui, a gente tem apenas a derivada de um lado e do outro, ou seja, a gente consegue reescrever essa equação dessa maneira de cima. Então, aqui a gente tem uma equação diferencial linear. Eu vou marcar as equações diferenciais lineares de verde e vou marcar as equações diferenciais não lineares de vermelho. Então, a gente já viu que a primeira equação diferencial é uma equação diferencial linear. Aqui também a gente não tem nenhuma não linearidade. Então, aqui a gente tem uma equação diferencial linear. Aqui a gente tem uma equação diferencial parcial linear, o mesmo acontecendo na letra D. Bom, já na letra E, a gente tem aqui, olha, um produto de funções desconhecidas. Ou seja, a gente tem aqui o produto x, y. E a gente sabe que tanto x quanto y são funções de t. São funções desconhecidas que a gente está procurando
nessas duas equações. Então, essa aqui é uma equação diferencial não linear. Na equação f, a gente tem um produto da função desconhecida com a sua derivada. Então, essa equação também não é linear. Na equação g, a gente tem a raiz de uma função desconhecida, então isso torna essa equação diferencial também não linear. Na equação h, a gente tem que a função desconhecida é a função θ. Bom, aqui aparece, olha, o seno da função θ. Isso torna essa equação diferencial também não linear. Bom, já as demais equações, equação I e equação J, não possuem não linearidade. Então, a gente tem aqui uma equação de ordem 2, que é linear, e aqui também uma equação diferencial de ordem 2, que também é linear. Vou finalizar a aula de hoje com algumas perguntas. A primeira delas é: uma equação diferencial sempre tem solução? Bom, a resposta dessa pergunta é não. Nem toda equação diferencial tem solução. Então, agora a gente vai ter uma segunda pergunta. Como podemos saber se determinada equação diferencial tem solução? Bom, essa pergunta parece ser uma pergunta de matemática, né? Mas, na verdade, é muito importante saber se uma equação diferencial possui solução ou não. Por exemplo, se você está modelando um problema e chega numa equação diferencial que representa aquele problema, antes mesmo de você tentar resolver o problema, você tem que investigar se aquela equação diferencial possui solução ou não. Se a equação diferencial não possui solução, você tem duas possibilidades. Ou o seu problema não tem solução, ou se você sabe que o seu problema possui de fato uma solução, então você modelou o seu problema errado. Então, está aí a importância da gente saber se determinada equação tem solução ou não. Além disso, eu vou citar um outro ponto importante quanto a isso logo na frente, daqui a pouco. Bom, supondo que uma equação diferencial tenha solução. Quantas soluções ela tem? Então, primeiro, eu estava preocupado com a existência de uma solução. Agora eu quero saber se essa solução é única ou se existem infinitas. Bom, por que é importante saber isso? Porque se eu sei que a solução é única e eu tenho uma solução, então o problema está completamente resolvido. Por outro lado, se eu sei que existem infinitas soluções e eu tenho apenas uma, é importante a gente investigar quais são as outras soluções para que o problema fique de fato resolvido. Bom, além disso, que condições adicionais devem ser especificadas para se obter uma única solução? Na verdade, a grande maioria das equações diferenciais elas possuem mais de uma solução. No entanto, existem condições que garantem a unicidade da solução de uma equação diferencial. E a gente vai ver algumas dessas condições logo a seguir nas nossas próximas aulas. E a pergunta talvez mais importante de hoje: como encontrar uma solução de uma equação diferencial? A gente vai aprender durante nosso curso algumas técnicas que permitem resolver algumas equações diferenciais. No entanto, a grande maioria das equações diferenciais a gente não sabe como resolver de forma exata. Para isso, a gente pode recorrer a métodos que são métodos numéricos, que a gente vai ver lá no nosso curso de métodos numéricos, em outra disciplina. Bom, aí também está um fato importante da gente saber se uma equação diferencial possui solução ou não. Vamos imaginar que uma equação diferencial não tenha solução e você utiliza um método numérico para resolver. Se isso acontece, pode ser que seu método numérico convirja para uma solução, que você acreditará ser a solução do seu problema, no entanto, você está equivocado. Então é isso, pessoal. Na próxima aula, a gente vai começar a ver algumas técnicas de resolução de equações diferenciais ordinárias. Um abraço.